Seu Walter, em relação às emendas parlamentares impositivas criadas pelo Congresso Nacional, o veto do presidente Jair Bolsonaro foi correto? Marcos, antes de entrar no aspecto do veto, eu vou tentar expor a você, sucintamente, o que são as emendas impositivas parlamentares. Elas surgiram, na verdade, em 2015, pela emenda constitucional número 85. Então, criou-se a emenda parlamentar individual impositiva. Pegou-se 1,2% da receita corrente líquida e desse 1,2% da receita corrente teria que ser distribuído pelo número de vereadores ou deputados que compõem a casa. E essa distribuição ela é equitativa. Cada um recebe exatamente uma parcela sem distinção partidária. Então, essa foi a primeira ideia de criar a emenda impositiva. Por que se criou a emenda impositiva? A emenda impositiva ela foi criada tendo em vista que, até então, os parlamentares sempre tiveram a oportunidade de apresentar emendas. Só que essas emendas, na verdade, elas não eram liberadas e, normalmente, elas iam para uma conta denominada restos a pagar. E lá ficava. E isso virava, os anos iam passando, isso virava moeda de troca do parlamentar em relação ao executivo. Toda vez que precisava pressionar o Congresso, por exemplo, o deputado ia lá e o presidente pressionava para votar determinada matéria, mas em contrapartida liberando emendas parlamentares. Então se gerou, a nível de Brasil, um verdadeiro orçamento paralelo. Se você pegar o balanço da União, o volume de recursos que está lá entesourado é enorme. Por quê? Porque com esse valor se usa paralelamente, sem a participação do Congresso, esses recursos para negociar individualmente com cada parlamentar. Então a emenda impositiva nesse aspecto ela é benéfica. Por quê? Porque ela é individual, tá certo? E ela é com valor fixo para cada um. Muito bem, o vereador ou o deputado, ele pode apresentar a emenda dele impositiva e pode apresentar mais emendas, não tem problema nenhuma. Só que impositivas são só aquelas que estão dentro do limite de 1,2% da receita corrente líquida. Muito bom. Em seguida veio a emenda 100, agora em 2019. Ela mudou, alterou o artigo 165 e 166 da Constituição Federal e alterou a 85. Ela acrescentou essas benesses das emendas parlamentares individuais, acrescentou as emendas parlamentares de bancada estaduais. Então nós temos agora dois tipos de emenda impositiva. Temos a emenda impositiva individual do parlamentar e temos a emenda impositiva da bancada estadual. Então nós temos dois tipos. O que aconteceu, na verdade, com o veto do Bolsonaro não foi com relação às emendas impositivas. O presidente ele vetou, na verdade, algo que foi acrescido na LDO, apresentado ano passado, para vigorar a partir do orçamento de 2020. E por que ele vetou? Vetou simplesmente porque criou-se emendas dentro da LDO, o Congresso fez uma emenda, acrescendo as emendas parlamentares decorrentes da emenda constitucional 85 e emenda 100, colocou emendas do relator e emendas das comissões. E absurdo, porque na verdade essas emendas não têm amparo constitucional. As que têm amparo constitucional são aquelas que foram criadas pela emenda 85 e a emenda 100. Acontece que, pasme, mas a verdade é que a somatória das emendas individuais, elas somam 16 bilhões de reais, ao passo que a de relator e de comissões somam 30 bilhões. É um valor absurdo e muito bem fez o presidente da República em vetar essa medida imposta pelo Congresso Nacional. E hoje se discute se deve ou não permanecer o veto do presidente. O Congresso Nacional pode ainda, de alguma forma, reverter essa situação, derrubar o veto do presidente? Pode, ele tendo maioria, ele pode derrubar o veto. Eu só não estou entendendo bem porque essa frição com relação a poder ou não poder derrubar o veto. A única coisa é que o presidente da República ainda tem o judiciário, porque essas emendas impositivas, estão chamando de impositivas, feitas pelo presidente da comissão e mais, pelas comissões e pelo presidente relator, eu acho que elas são inconstitucionais, porque elas não têm amparo na emenda constitucional 100. As emendas impositivas são aquelas todas que estão na emenda 100. Fora da emenda constitucional, o presidente não tem obrigatoriedade de executar. A única coisa é que se passar, se derrubar a emenda do presidente, vai ficar uma fatia de 30 bilhões congelada dentro do orçamento, discutindo no judiciário se eu posso ou não posso usar. E mesmo para que o presidente possa remanejar esse dinheiro, fica um tanto complicado.
Eu acho que, na verdade, o Congresso Nacional, se tiver um pouco de juízo, ele deverá, na verdade, manter o veto presidencial. Se o presidente não vetasse, quais seriam os impactos para o orçamento do governo? Os impactos são grandes, Marcos. Por que são grandes os impactos? Porque, na verdade, hoje, o orçamento da União pouco sobra para ele investir. É muito pouco. Hoje, o custeio da máquina administrativa, se você levar em consideração, hoje consome-se quase que 90% do orçamento já é consumido já com despesas de caráter obrigatório incomprimíveis, né? O que sobra é muito pouco. Ora, se eu tiver mais essa fatia, se ele não vetar essa fatia, são mais 30 bilhões de reais que ficarão vinculados a um objetivo que nem sempre casa com os interesses nacionais. Na sua opinião, então, essas emendas, elas visam os interesses de quem? Na verdade, já está dito, emenda parlamentar individual, interessa ao indivíduo. É óbvio que o parlamentar ele vai dizer que isso é para ajudar na região onde tem o reduto eleitoral dele. É lógico que ele vai carregar as suas emendas para o seu reduto, né? E os demais deputados, alguns talvez não tenham a primazia de poder privilegiar a sua população com alguma emenda de impacto, né? Embora a lei fala que ele é obrigatoriamente ele tem que destinar 50% desse recurso para a saúde, mas você sabe que destinar 50% para a saúde pode continuar havendo interesse pessoal. Eu dou ambulâncias para o município, fica a marca do parlamentar que quem fez a doação das ambulâncias foi o parlamentar. Então essas emendas, na verdade, elas não têm interesse nacional, elas são de interesses regionais ou, às vezes, local. Ok. Muito obrigado, seu Walter. Disponha, um abraço.